especial. Nós estamos aqui no Amazonas, numa joia belíssima que é Manaus, para participar de um evento lindo de 33 anos, a confraternização de mocidades espíritas do estado do Amazonas. Seja bem-vindo! Eu estou aqui com Rita de Cássia de Jesus. Ela é presidente da Federação Espírita Amazonense. Rita, me fale das atividades desenvolvidas pela Federação. A Federação Espírita Amazonense, ela completou este ano 111 anos de existência, né? E é uma alegria muito grande a gente poder mobilizar todo o movimento do Estado nas áreas da mediunidade, atendimento espiritual, assistência social, enfim, todas as áreas preconizadas pela Federação Espírita Brasileira. Agora a gente está com um diferencial nesse último ano. Em outubro nós lançamos a Caravana Amazonense da Fraternidade, né? Até em comemoração aos 65 anos do Pacto Áureo. Então, nessa caravana, todo o movimento espírita visita as casas no sentido de estimular, de fortalecer esse trabalho federativo. Já fomos para o interior também e temos visita final desse mês para 2 municípios do interior. Então essa mobilização grande que nós estamos fazendo é também por conta do movimento espírita que está conosco. Ano passado fomos sede do Congresso Brasileiro na Regional Norte e tivemos aqui um grupo muito grande de pessoas de todo o Brasil. Então foi uma alegria muito grande nós estarmos nesse movimento. Agora, a Rita, ela veio do movimento jovem, infanto-juvenil. Me fale da importância do movimento infanto-juvenil de evangelização, Rita. Como você falou, né, bem novinha já estava no movimento, né, nos cursos de evangelização e participei da primeira Comeã. Então, Comeã é sempre um evento que eu tenho um carinho muito grande, né? Hoje meus filhos estão na Comeã e esse é um evento significativo porque a partir do momento que a gente investe, que a gente cuida do jovem, né? Esse jovem ele tem N possibilidades do trabalho, do movimento espírita, dessa pessoa de bem que nós cuidamos hoje. Então o Comeã é um evento que há 33 anos marca a área da juventude no nosso estado e que também já levou sementinhas para outros estados aqui da região norte, né? Então é uma alegria muito grande a gente poder colaborar com o movimento local e o movimento regional e receber sempre companheiros de outros estados, como esse ano a gente está recebendo vocês, né? É uma alegria muito grande. Eu estou agora com Elvis Neves. Ele é um dos coordenadores da confraternização de mocidades espíritas do estado do Amazonas. Elvis, qual é a finalidade desse evento? Nós temos aqui a ideia de dar alternativa ao jovem nesse período carnavalesco, que oferecem, né, muitas atividades que podem não contribuir com o aperfeiçoamento, a melhoria dos jovens. Então a nossa ideia é reuni-los aqui num ambiente onde a gente possa exercitar os ensinos de Jesus, para que aqui, refletindo sobre isso, eles possam se melhorar, tornar pessoas mais adaptadas a uma vida cristã. E esse evento especificamente, qual é a finalidade dele? Então, todos os anos nós temos uma temática diferente, que é discutida com o movimento espírita, e a gente elege aquilo que as instituições, as juventudes acham que é mais adequado ao jovem. No caso desse ano, foi escolhido o tema Nasceste de Novo, e agora o que farás? A ideia é a gente conversar um pouco sobre a reencarnação, dando a ênfase na valorização da atual encarnação. Eu agora nasci, estou aqui nesse corpo físico para exercer algumas atividades, né, desenvolver relacionamentos. Então agora, o que eu devo fazer? E aí a gente vai tratar de algumas ferramentas ou alguns ensinos de Jesus que nos auxiliam nisso, para aproveitar melhor essa encarnação. Agora, gente, olha só, todo esse trabalho, esse conteúdo é envolvido com muita música, dramatizações, atividades lúdicas, é realmente lindo e emocionante. Agora, são mais de 200 jovens, como é que vocês conseguem organizar isso? Bem, a gente conta naturalmente com a união das instituições, dos coordenadores das áreas de juventude, de infância, das casas. Aí, unindo essas pessoas em torno desse objetivo, nós nos dividimos.
né? Temos aqueles que são os coordenadores gerais, que dão o tom mais inicial ali do que precisa ser feito. Temos a coordenação pedagógica, que se preocupa com a questão dos estudos, a temática, como ela vai ser abordada, metodologias, buscas de dinâmicas. E aí nós temos também o pessoal que dá o apoio administrativo, que são as pessoas que nos hospedam, né? Eles é que providenciam a comida, os locais, os dormitórios, as salas, tudo que a gente precisa. E nós contamos com o auxílio de uma equipe muito importante, que são os facilitadores. Eles são trabalhadores preparados para acompanhar 24 horas os jovens, para orientar o cumprimento dos horários, saber o que precisa ser feito. Então é uma equipe grande para isso. Então a gente acaba se estruturando basicamente na parte pedagógica, que cuida dos estudos, a parte administrativa, que é a que se ocupa com a estrutura para que a gente esteja aqui. Aí, na parte pedagógica, a gente tem uma subdivisão, que é justamente para que a gente possa atingir os nossos objetivos com o tema daquele ano, no nosso caso, o ano de 2015. Na coordenação pedagógica, nós temos os evangelizadores, que são os responsáveis por desenvolver as atividades em sala de aula, o estudo propriamente dito, que normalmente a gente faz pela manhã. Aí nós temos as pessoas preocupadas com a vivência, que é um grupo que vai desenvolver atividades que possa ampliar aqueles estudos feitos pela manhã nas salas de aula. Então a proposta da vivência é justamente colocar o jovem em situações que ele possa experimentar momentos, vivências daquilo que ele estudou pela manhã para reforçar o conteúdo. E pela parte da noite nós temos a participação importante do jovem, que é responsável pela integração. Eles têm reservados 2 noites para eles organizarem aquilo que eles acharem melhor, para eles se integrarem, porque o objetivo do evento é a integração, naturalmente. Agora foi maravilhoso, eu vivenciei com eles essa etapa de vivências e foi lindo. Eles se dividiram em grupos e foram para hospitais, foram para asilos. Conta um pouco essa experiência fantástica, bela para os jovens. Então, entre as perspectivas dos estudos, a gente quis colocá-los que a encarnação tem uma importância fundamental para a missão espiritual de cada um. E para que a gente refletisse sobre essa missão espiritual individual, nós resolvemos visitar pessoas que, no nosso ponto de vista, até estão em situações difíceis, digamos assim, entre aspas, infelizes. Né? Nós fomos visitar os nossos queridos amigos na Fundação Dr. Thomas, que abriga idosos. Fomos visitar crianças com necessidades especiais no abrigo Moacir Alves. Fomos conhecer a situação de crianças internadas para tratamentos delicados no Hospital Infantil Dr. Fajado. E também fomos conhecer um outro espaço onde acontece um movimento parecido, que é o Com Jovem. Lá eles foram também se integrar com o grupo de confraternização. Então nós nos dividimos nesses grupos para que lá eles pudessem ter momentos de reflexão. Né? Aqueles que foram, por exemplo, encontrar com os idosos, tiveram um momento de reflexão e diálogo com os idosos, trocando a experiência deles como jovem nesse mundo, né, de tecnologia, e também ouvindo um pouco a situação dos idosos, as dificuldades que eles sentem, etc. Foram visitar as crianças com necessidades especiais, muitos estão em cadeiras de roda, outros não têm o desenvolvimento cognitivo adequado com a idade, aí tem dificuldade de determinados aprendizados, e eles foram interagir com eles, se colocando no lugar deles, verificando que isso é uma prova difícil, mas que pode ser superada com alegria, com amor. Ao visitarmos o pessoal do Dr. Fajado, ficamos sensibilizados com a situação de algumas crianças que estão privadas do seu convívio familiar, dos seus amigos, da escola, porque estão fazendo tratamentos de saúde muito sérios. E isso tocou, porque eles acabam, né, se olhando. Puxa vida, eu poderia estar aí. Né? Aí acaba valorizando a oportunidade que agora eles têm. Então essas atividades vivenciais vinculadas a essa ideia da missão espiritual, ela trouxe justamente para o jovem essa ampliação dos fundamentos doutrinários que foram vistos pela manhã. Agora é muito interessante que depois eu tive a oportunidade de conversar com os jovens a respeito desses passeios, dessas vivências que eles tiveram, e eles relataram de como eles agora se sentem felizes, eles percebem o quanto eles têm a responsabilidade para organizar a própria vida, o como é importante a vida para eles. Isso foi fantástico, esse resultado. Agora me fala, Elvis, como é que vocês conseguem sustentabilidade para um trabalho imenso? Porque imagina, jovens tomando café da manhã, lanchando, almoçando, jantando,
durante 4 dias e todo um material pedagógico também sendo elaborado com isso. Como é que vocês conseguem? Pois é, realmente eles estão numa fase em que eles têm bastante apetite, né? Então eles realmente precisam de muita alimentação. Inclusive eu queria registrar nesse ponto que as famílias vieram aqui, numa dessas vivências, né, nós recebemos aqui a visita das famílias, né? Nós tivemos os núcleos que saíram para aqueles locais que nós citamos agora há pouco, mas teve um núcleo que ficou aqui e recebeu de surpresa a visita da família, para valorizar justamente a família como um item importantíssimo dessa encarnação. E quando a família veio, depois daquela emoção toda de encontrar o jovem que não esperava, viu seu pai e sua mãe chegando e também se emocionaram, depois de passar isso, eles vieram me chamar, e aí, mas vocês não estão precisando de colaboração? Eu sei que esse menino, olha lá em casa, esse menino dá prejuízo. E eu os tranquilizei, né, dizendo que a gente se uniu em torno dessa questão com 3 aspectos principais. Primeiro, a gente não tem como, a gente pede uma contribuição da instituição por jovem inscrito. Então nós chegamos num cálculo percentual e aí a gente divide entre nós e a gente diz para casa assim, olha, para cada jovem você vai contribuir com valor X. E aí a casa faz as suas atividades de angariar recursos e tal, e quando ela inscreve um jovem, ela faz as contas, né? Multiplica aquela contribuição individual e entrega o montante para a organização do evento utilizar em todas essas coisas. E também nós nos unimos à área de infância e juventude e fazemos alguns eventos para angariar esses recursos, porque realmente fica muito pesado para as instituições, principalmente aquelas mais carentes, sustentar isso tudo. E aí a gente também se une. Esse ano o exemplo que nós podemos dar foi o da pizza, é uma coisa que o pessoal gosta muito aqui. Então nós fizemos um rodízio de pizza, as pessoas fizeram as doações, né? Nós fizemos toda a organização e aí as pessoas foram lá consumir a pizza, que estava uma delícia. E aí nisso houve uma contribuição significativa que nos ajudou a sustentar todos esses gastos. Então, esse evento é elaborado, coordenado pela Federação Espírita Amazonense e envolve as casas espíritas. Então, a matrícula dos jovens é através da casa espírita. E isso dá, inclusive, uma certa segurança, não é mesmo? Exatamente. A gente conta com a sensibilidade e o acompanhamento dos evangelizadores nas instituições, né, coordenada por uma pessoa que normalmente a gente conhece como um coordenador de juventude, que é a pessoa que centraliza essas informações e faz a análise. Como nós estamos reunindo 200 e poucos jovens, 223 para ser mais exato, é uma estrutura grande, a responsabilidade é grande, né, tem implicações legais, além das morais, além da segurança da família, a gente tem que ter alguns critérios para que isso não gere nenhum problema. Então a gente tem alguns critérios, a gente pede algum tempo de frequência na instituição espírita, que é justamente para que o coordenador, o evangelizador, já tenha um conhecimento do comportamento daquela pessoa, se ela pode participar de um evento como esse, porque não é só o que normalmente as pessoas pensam de comportamentos inadequados, às vezes a pessoa está um pouco alterada, às vezes a pessoa... Mas principalmente o que a gente se preocupa é aquele que ainda está inseguro, sente muita falta da família, não está acostumado a ficar fora, e como ele vem para um lugar para ficar feliz, ele acaba ficando triste, a gente acaba pedindo esse cuidado para inscrever quem realmente possa ficar. Obrigada, Elvis, por todo esse material que você está nos trazendo, pela nossa entrevista e por toda essa alegria que vocês estão proporcionando aqui para nós e para os nossos jovens. Nós é que agradecemos e ficamos à disposição, porque a Federação Espírita Amazonense tem o maior interesse de que isso possa ser divulgado, as pessoas possam fazer mais. Então a Federação Espírita Amazonense tem um site, né? Busque lá no site os contatos que nós estamos à disposição para auxiliar no que for necessário para que isso possa ser feito em outros lugares. Essa é a TV Nova Luz, iluminando o seu dia. Gente, eu estou aqui com Débora Cunha. Ela é responsável pela área administrativa da Confraternização de Mocidades Espíritas do Estado do Amazonas. Débora, eu queria que você me explicasse como é que é todo esse trabalho de praticamente um ano para elaborar e conseguir realizar um evento como esse. Bom, nós começamos com o planejamento da Comean 6 meses antes, de 6 a 8 meses. Depois de definido o tema, aí nós começamos realmente planejar a nível administrativo,
que engloba o apoio, engloba a secretaria, engloba a alimentação. E aí começamos com as inscrições no site. Já temos a inscrição online, os jovens se inscrevem, as casas espíritas nos mandam, e aí nós vamos começando a fazer a preparação com o número de jovens inscritos. E a partir desse número fechado é que tudo começa. Muito bonita essa tarefa. Mas eu vejo você aqui vendo as questões da alimentação. Como é que é isso? Bom, a coordenação administrativa está nessas 3 áreas, né? Que englobam a Comean. Então, você tem que ver se o cardápio está saindo a contento, você tem que ver se tudo que foi planejado de alimentação está saindo, se os jovens estão gostando, se os trabalhadores estão gostando, e aí a gente fica naquela correria, se está faltando alguma coisa na comida, se está faltando alguma coisa na cozinha, no estoque, sai, compra, mas de uma forma harmoniosa para não perturbar nenhuma área. A TV Nova Luz está na 33ª Confraternização de Mocidades Espíritas do Estado do Amazonas. E nós, numa noite de arte, acabamos de fazer uma viagem no livro Céu e Inferno, de Allan Kardec. Percebendo as estruturas psicológicas, emocionais daqueles espíritos que narraram a sua desencarnação e que fizeram os seus depoimentos de uma maneira inesquecível nessa obra fantástica. Ao meu lado está um amigo muito querido que trabalha na arte espírita, é um trabalhador da arte espírita há mais de 30 anos e está coordenando toda a atividade artística aqui da Comean, que é o Pedro Cavalcante. Pedro, me fala da estrutura desse trabalho. Bom, nós trabalhamos com a diretoria de arte da Fundação Allan Kardec e algumas pessoas nós combinamos também, né? E temos no elenco quase 17 artistas, né? E tem algumas pessoas que foram, os personagens masculinos que foi feito por mulheres, né? E temos uma banda de música que está com mais ou menos umas 12 pessoas também, entre 8 a 12 pessoas. Então, somando tudo, dá quase 25 pessoas, que o grupo que teve para esse evento. Bem, mas agora eu vou perguntar para alguns desses personagens, para que eles possam nos falar das suas emoções. Você, quem é você? François Riquet. E qual foi a sua dificuldade na Terra? Bem, a minha dificuldade foi não ter tido oportunidade de poder olhar a vida além dos bens materiais. Eu, buscando apenas acumular os bens, eu evitei ter família, tá? Amigos, filhos, para não ter que dividir isso com ninguém. Isso me custou, depois da minha morte, ter que ser lembrado por alguns espíritos de tudo aquilo que eu deixei de fazer na vida. E o maior sofrimento ainda foi que eu não me acreditava morto. E o que eu pedia não era uma nova vida, mas sim os meus bens. Eu demorei muito. E só através de muitas orações eu pude deixar de lado os bens materiais e poder olhar outros bens muito mais profundos e muito mais permanentes, que me deram então, me trouxeram então a felicidade. Muito interessante que os jovens depois, numa ideia genial, deram para esses personagens algo em torno das virtudes
que eles poderiam utilizar para superarem as dificuldades. O que você recebeu? As luvas da caridade e a caixa da indulgência. Esses dois elementos vão exatamente permitir que eu possa olhar a vida de outra maneira, principalmente com o uso das minhas mãos. Eu pude ver que as minhas mãos, durante muito tempo, elas só faziam caminho de fora para dentro. Elas traziam bens e bens materiais. Eu nunca pensei, nunca olhei o mundo com indulgência. Nunca olhei o mundo de outra maneira. E as minhas mãos nunca fizeram o caminho de volta. Nunca tiraram de dentro de mim para dar para o outro alguma coisa que não fosse apenas bens materiais. E eu aprendi com essas luvas a dar meu tempo, a dar um afago no amigo, a levar alimento a outras pessoas e que certamente me trouxeram uma felicidade que até então eu não tinha noção de que ela pudesse existir. Agora vamos conhecer o trabalhador espírita por trás do personagem. Vamos lá, vamos tirar isso aqui? Como é seu nome? Silvio Romano. Silvio, parabéns, Silvio, pelo trabalho que você realizou, viu? Muito obrigado. Agora eu gostaria de... Vem cá, vamos falar. E você? Quem foi você? Antônio Cousteau, um calceteiro, membro da Sociedade Espírita de Paris, um homem humilde, mas com a fé ardente em Deus, e trabalhava em prol ao próximo. E a felicidade é observar a humildade de longe, mas é enxergar o amor de perto, como escreveu nosso amigo Silvio Romano. Meu nome é Patrícia Cajueiro e eu tenho o prazer de fazer parte dessa equipe de irmãos trabalhadores da arte no Cristo. Parabéns, Patrícia. Vem cá, vamos conversar com o nosso querido irmão Ives. Me fale, quem foi você, Ives, agora? Que personagem você fez? Eu fiz Augusto Michel, um jovem de 21 anos que não foi nem bom nem mal. Boêmio, vivia à noite, parisiense como ninguém, e teve o desencarne por meio de o atropelamento da carruagem. A carruagem acabou ali passando por um buraco e ele veio desencarnar. O Augusto Michel, ele passava muito um sofrimento depois do desencarne dele, de como ele voltava sempre ao túmulo e ele via que as pessoas não oravam por ele. E ele sempre voltava onde depositaram os pertences, ou seja, os despojos da carne. E lá naquele momento ele ia e sempre voltava e retornava aquele espaço, como se fosse uma tentativa de voltar àquele sentimento de vida. Vida, claro, encarnada, né? Só que aí a gente observa que depois ele sempre pede para orar e depois a gente vai percebendo que ele vai acalmando. Ao longo do texto a gente percebe que ele fica mais calmo, mais tranquilo. Parabéns, Ives. Parabéns a todos pelo trabalho. Fala, Pedro. Espera o microfone para se subir, fica mais. Agora vamos pegar pelo menos mais um, tá bom? Vamos lá. Opa! Meu personagem foi o Samuel Felipe. Ele, apesar de uma vida de extrema pobreza e trabalhando incansavelmente, ele sempre atendia, sempre tinha tempo para os que lhe batiam a porta. E ele fez isso a sua missão de vida, né? E ele era consciente de que ele não podia perder o foco, né? Perigando ter que retomar velhas cartilhas através da reencarnação, talvez em condições mais difíceis. Então, ele, dentre tantas virtudes, né, a persistência no bem, a certeza no mundo maior. Ele morreu de uma moléstia atroz aos 50 anos de idade, na França, em 1862. E o despertar na vida espiritual foi para ele tão feliz, que contrastava muito com a passagem dele do desencarne, né? O corpo sofria, né? Mas o espírito dele haveria de receber muita luz após o desenlace. Eu sou o Léo,
Também colaboro na diretoria de artes da Fundação Allan Kardec. E sou seu fã. Muito obrigada, Léo. E eu também sou fã de vocês, viu? Adorei. Foi muito lindo. Agora nós temos uma bailarina que dançou durante muitos momentos, enternecendo todo mundo. Vamos começar com essa bailarina? Qual é o seu nome? Meu nome é Carolina. Também faço parte da diretoria artística e trabalho na ADIG com os jovens, na nossa Fundação Allan Kardec. E como é que você se sentiu dançando para mais de 200 jovens hoje? Eu senti tanta luz, tanta ternura envolvendo esse momento. Como é que foi? Inicialmente a gente estava um pouco nervoso, até porque o palco é muito liso e o nosso local de ensaio ele tem um linóleo, então a resistência é totalmente diferente. Mas aí depois a gente conseguiu se acertar e o resultado ele foi extremamente gratificante. Eu acho que a música de encerramento ela fechou esse trabalho que a gente realizou na abertura e foi um momento que a gente pôde estar olhando para o público, né? Porque a plateia estava acesa, então teve uma troca mais direta de energia, mas de qualquer forma o Pedro me convidou para estar costurando um pouco esse enredo, né, dos personagens, e é uma honra para mim estar junto com a equipe. Foi muito lindo. Gente, nós temos uma fala na TV Nova Luz que é assim: TV Nova Luz iluminando o seu dia. Vamos falar todo mundo junto, porque nós somos, graças a Deus, assistidos no Brasil inteiro, em muitos países do mundo. Vamos desejar um bom dia para todo mundo? TV Nova Luz iluminando o seu dia, tudo bem? 1, 2, 3. TV Nova Luz iluminando o seu dia!